Tá Boa bom. noite, pessoal. Nós estamos aqui com a Rosângela Neres, da Universidade Estadual da Paraíba. E eu queria que você se apresentasse antes da gente começar. Primeiro eu quero agradecer, Adriana, a você, não é, pelo convite. Fiquei muito feliz, né, em poder compartilhar um pouquinho também das lives. Tenho assistido, tem sido muito, não é, edificador, tem sido muito gratificante assistir as meninas falando, né, sobre a obra de Jane Austen e as pesquisadoras, né, também é muito bom a gente visualizar quanto de pesquisas, não é, tem sobre a obra de Jane Austen. Então, muito feliz em participar, tá bom? Eu que te agradeço. Eu estou fazendo pausas agora na minha fala, que eu começo a falar e saio passando por cima de vocês aí que são os convidados. O que eu tenho de dizer sobre corroborando essa sua fala, que tem sido um aprendizado muito grande para mim. Mesmo para quem está aqui 12 anos falando sobre Jane Austen, eu estou aprendendo cada live uma coisa diferente, o que é muito gratificante, né? E eu te agradeço por esse toque agora que você vai falar um pouco sobre a Virginia Woolf. Você deve ter muitos mais livros que eu, obviamente. Hoje eu estou até com uma lista ali para comprar, estou só esperando passar a live para ver se não tem mais algum acréscimo, né? Tá ali salvo no carrinho de compras. Mas eu acredito que você pode ir falando e se eu tiver ele aqui em mãos, eu levanto e mostro para a galera. Tá bem. Bom, você se formou na Universidade Federal, né, da Paraíba. Isso. E aí conta um pouquinho com a sua formação, que é da literatura brasileira, né? Isso. Na verdade, eu me formei em letras inglês e português, não é? Naquela época ainda havia as duas habilitações. Então, a minha experiência com Jane Austen, né, com os escritores ingleses norte-americanos, vem exatamente, não é, da minha formação com a literatura na graduação. Né? Então, sempre muito edificador, né? Gente, desculpa, eu estou muito nervosa. Essa é a minha primeira live da vida. Então, se eu, Olha, uma newbie. não é, se eu disser alguma coisa, fizer alguma coisa errada, me desculpe. Eu sou, né, Tá tudo certo, tá tudo lindo. Então, é essa a minha formação, né? Letras, português e inglês, e a experiência com Jane Austen, com Virginia Woolf, foi exatamente na graduação, na disciplina de literatura inglesa. Eu tive duas professoras que foram fundamentais no reconhecimento dessa obra, que foram a Lúcia Nobre e a Genilda Zeredo. Genilda, Genilda, pois é, não é? conta aí um pouquinho quem é as duas professoras, mas eu conheço à distância, né? Por e-mail e outras trocas de correspondência. Isso. A Genilda depois, ela foi minha orientadora no doutorado, né? Eu trabalhei exatamente com Virginia Woolf, em literatura e cinema, com a adaptação de uma obra da Virginia Woolf para o cinema também, né? Então, o romance e o filme. Então, foi maravilhoso. A Genilda Zeredo é professora da Universidade, né, Federal da Paraíba, ela orienta trabalhos na área, né, específica de literatura e cinema. Então, eu sempre tive interesse pelas duas coisas, a literatura e o cinema. Então, para mim, unir as duas coisas era maravilhoso, né? Era uma ideia ótima. E aí, no doutorado, eu pude, né, ampliar esses conhecimentos a respeito da Virginia Woolf, e para mim foi, né, nossa, sensacional, maravilhoso. Eu amo as duas escritoras, né, tanto a Jane Austen quanto a Virginia Woolf, e trabalhar com a literatura inglesa, sobretudo, né, foi muito gratificante. A Genilda, ela é uma das pioneiras em Jane Austen aqui no Brasil, quando não se existia blog, nem Wikipédia, nem grupos, Isso, né? isso. De pesquisa ainda não existe especificamente um grupo totalmente dedicado, né? A Genilda escreveu a tese de doutorado sobre Jane Austen, uma adaptação de Emma, não é De isso? Emma, exato, ela falou Ela tem sobre as três adaptações de Emma. ela tem 3 livros que alguns deles eu tive
felicidade de ganhar da Lília dos Anjos, que é daí da Paraíba Uhum. também, Ai, que bom. que conseguiu, me apresentou a Genilda de fato, né? Depois eu Uhum. saí buscando. Então, Genilda é importante. A outra professora que você citou é com sobrenome Nobre, Isso, Lúcia, Lúcia Nobre, né? Ela foram as que começou, apresentaram, né? exato, ela começou com a gente a disciplina de literatura inglesa 1. E aí Uhum. foi maravilhoso também, porque as primeiras obras, não é? Aqui na Federal a gente tem um percurso um pouquinho diferente para o reconhecimento da literatura inglesa. Então a gente começa pelas obras da contemporaneidade, não é? Da modernidade especificamente, e vai para a era vitoriana e Shakespeare, né? Então Lúcia foi uma das pessoas que apresentaram essa obra, não é, da época vitoriana. Então, nossa, também é uma professora maravilhosa. Um beijo para ela. Um E beijo é para as muito duas. interessante, beijinho para elas. O que eu acho muito interessante é que essas professoras optaram por selecionar um cânone feminino, né? Isso, E, isso. e é um pouco diferente, porque a gente sabe que é priorizado, os escritores, são priorizados os escritores masculinos por uma questão existia um número maior de escritores homens, né? Porque as Uhum, mulheres tiveram que passar por uma outra luta, né? Desde a alfabetização até o letramento e a questão da inserção dentro dos mercados editoriais, de um modo geral. Então, é por isso, minha gente, isso. que tem menos escritoras. Não é porque elas Uhum, escrevem mal, que elas escrevem menos. É porque é um percurso muito diferente. A fala de um homem, sei lá, não vou falar hoje em dia, senão vai parecer mimimi, mas a fala de um homem era mais valorizada, enquanto da mulher não, porque o homem falava do público e a mulher do privado, né? Eu já cansei de falar isso aqui. Bom, isso. você falou como conheceu a Jane Austen e a Virginia Woolf. Estou olhando aqui seu roteiro. Você Uhum, quer acrescentar mais? Como é que foi isso? Virginia Woolf. Eu é, tô na dúvida se é o Wolf, acho que é o Wolf, né? Que são isso. duas letras O, então aí faz a Uhum, conexão em Wolf. Como é isso. que foi conhecer a Virginia Woolf na graduação? Porque ela é um tanto quanto revolucionária, né? Ela já Isso. está numa outra fase, que é no início do século XX, 20. e aí ela está Uhum. numa outra fase de denúncia da sociedade, né? Que a mulher vivia. Isso, né? Para mim foi maravilhoso, né? O primeiro contato também com os estudos feministas. Uhum, Então, unir eu conheci um pouquinho da obra da Simone de Beauvoir, uhum, né? E aí, quando cheguei para fazer a graduação, consequentemente, não é, fui apresentada a Virginia Woolf. E foi maravilhoso, assim, porque, né, pude, na realidade, pensar, né, e repensar muitos dos fatores, muitos dos valores, né, relacionados à própria obra escrita por mulheres, uhum. né, e o contexto, né, feminista da época também, que sempre foi algo que, né, eu tive interesse de estudar. Então foi muito importante, Uhum. nossa, foi muito relevante. Tanto é que, não é, um pouquinho de tempo depois da graduação, eu voltei para fazer o doutorado com a obra da Virginia Woolf. E Então, você tem até uma tatuagem com uma frase, né? tenho, tenho, O que está tenho no escrito? braço, não dá para mostrar. Tudo É uma bem. frase de um essay, né, que ela escreveu em 1940, um ano antes dela falecer, né? Eu acho que não vou dar nenhum spoiler a respeito disso, né? Mas Por eu acho que favor. todo mundo sabe que a Virginia Woolf se suicidou, né, em 1941. E um ano antes ela tinha escrito um essay sobre a guerra e a preocupação dela em relação às mulheres e à educação dessas mulheres, né? Que era muito importante que as mulheres se especializassem, estudassem, não é, tivessem uma representatividade realmente, não é, na academia. Ela não teve a oportunidade de ir para a universidade. Interessante que Um Teto Todo Seu é um ensaio, né, de duas universidades. Ela foi falar exatamente, ela foi convidada para falar para um grupo de alunas, não é, sobre
Rosângela, Oi, a minha tá bateria bom. estava dando interferência aqui. Meu cabo não está muito bem. Uhum, tá Desculpe. bom. Não Mas sem aí ela não problema. teve oportunidade. Aí ela não teve a oportunidade de ir para a escola, né, para a universidade. Toda a educação da Virginia Woolf foi feita em casa, né, ela teve tutores e ela tinha o pai, né, que também era uma dessas pessoas que participavam da educação dela, né, em casa. Então, como mulher, ela também, né, passou, ela também sofreu muito desses preconceitos, né, existentes em relação pois é, a condição feminina. Então, de certo modo, né, ela reconhecia também, né, nesse início do século XX, muito da condição não é limitada que era dada para as mulheres. Então, Inclusive, Angela, o pai dela era editor, né? isso. O pai dela era editor, não é? Aristocrata, uma pessoa, né, muito respeitada socialmente. Eu tô rindo E aqui. hum, Pode continuar, eu vou só fazer um recorte depois da biografia que tem aqui nos livrinhos. certo. Então, é isso, né? Ela não teve essa oportunidade e esse ensaio que ela escreve em 1940, né, que de onde vem, na verdade, a frase que eu tatuei, que é Thinking is my fighting, né? Ou seja, o pensamento é a minha luta, não é? É exatamente para isso, para chamar a atenção das mulheres para a academia, né? Chamar a atenção das mulheres para a educação e de como elas devem se preocupar com o saber, né? Uma mulher educada em, né, uma escala um pouco maior, ela ela vai ter outras ideias, ela vai poder desempenhar, né, uma vida profissional muito diferente. Então, né, decorre exatamente desse ensaio que ela escreveu pensando, né, com esses pensamentos de guerra na cabeça. Depois da guerra, as mulheres não é que ficam com aquela incumbência de cuidar dos maridos, cuidar os maridos que sobrarem da guerra, né? Diga-se de passagem, não é? Cuidar dos filhos e, enfim, não é? O que é que elas podem fazer para, na realidade, né, exercer uma função para além, não é, dessa figura da casa, né, e do que se espera da figura feminina nesse sentido, né? Então, para mim a frase é, né, icônica, é fundamental. E hoje eu levo, né, no corpo tatuada porque acho, né, importante. Sou uma entusiasta da educação. Acho que, né, não somente as mulheres, mas todo humano, né, precisa valorizar mais a educação. Acho que o país da gente não é necessita A gente desse está com um exemplo reconhecimento educacional. bem claro, né? De Uhum, que a ciência, a uhum, educação vai salvar uma parte, porque outras pessoas, infelizmente, não puderam aproveitar e morreram isso, por isso, essa ignorância de modo geral que a gente está vivendo, com ignorar no sentido não de a uhum, gente associa com burrice, mas de ignorar o que está acontecendo ao nosso isso, entorno, né? De questão de proteção. exato. Rosângela, eu vou te pedir para você ficar muda, só porque o meu celular ele está com um problema de não estar conectando esse cabo aqui. Então, se você Uhum, falar, aí eu posso editar. Então, vou parar agora e volto. Peraí. tá bom. Me desculpem mais uma vez, são esses problemas da tecnologia de cabos que não dão certo. Você já deve ter passado por isso, né? O meu cabo aqui é genérico, aí ele não tá dando certo com o meu celular. Nossa, e eu tô tentando fazer aqui de tudo para o meu celular também não cair Tudo bem, isso das eu coisas. edito. Aí quando você quiser voltar, a gente volta. Me desculpem quem Tá está bom, assistindo. Pode voltar? pode. O que eu achei interessante é que na introdução de um dos livros aqui fala do pai, que era historiador, crítico, editor, e de sua esposa, segunda esposa, que é a mãe, né, da Uhum, Virginia, a Júlia. Aí não fala mais nada não, só fala assim, notável pela renomada beleza. Só que aí isso, eu fico na dúvida se isso é a beleza da Virginia ou da mãe, porque logo em seguida vem assim, teve contato com o mundo literário desde cedo.
Uhum. A mãe dançou. E no outro livro não tem citação de quem nem era mãe, só falou do pai. Então Pois percebe é. como é que a gente... Não sei se você conhece a professora Constância Duarte, aqui da UFMG, da literatura também. Uhum. Ela falou ontem numa live sobre memoricídio, que é o Sim. apagamento da memória, da existência dessas mulheres, sabe? Mas voltando à sua questão, que é o tema da live, né? Bom, você disse o seguinte: enfoca o papel da crítica literária para o reconhecimento e a difusão de uma obra. O que você Isso. tem a nos contar? Não é? Quando eu pensei o tema da live, você me perguntou, né, o que é que eu gostaria de abordar na live. É, a questão da crítica é super importante para que uma obra seja reconhecida, né? Para que uma obra seja tanto reconhecida como ela perpasse, né, os ambientes onde é necessário que essa obra perdure. Né? Eu acho que a obra da Jane Austen tem, não é, esse viés de crítica. Ela viveu, né, durante diversos séculos, né, e de certo modo vigorosamente, não é? É uma obra que permanece vigorosa até hoje. Verdade. Então, não é? Então também tem a questão da crítica nesse sentido. E a crítica, ela quase sempre é feita por homens, né? É quase contundente, né? Que a maioria dos críticos tenha uma voz masculina, realmente, né? Uhum. E um olhar, consequentemente, masculino para essas obras, não Sim. é? Então, a Virginia Woolf, quando eu pensei esse tema, eu pensei em trazer exatamente uma mulher falando, né, fazendo essa crítica, né, a respeito do que é a obra feminina e mostrando para a gente como essa obra ela é representativa, né? Tem algumas leituras e eu vou culpabilizar os textos realmente, não é? Alguns textos eles não estão completos e não dizem isso, Entendi. né? E aí existe uma questão de dizer, de colocar quase sempre a Virginia Woolf como muito algoz de determinados autores, né? E então ela teria feito críticas ferrenhas a respeito de determinados escritores, enfim, não é? Não é o caso da Jane Austen, né? É. Porque a Virginia Woolf ela é, enaltece, não é, a obra da Jane Austen. Ela não é, reconhece o mérito da Jane Austen escrevendo numa época em que era muito difícil para a mulher realmente se colocar, né, escrever e desenvolver esse papel, né, de escritora, num momento que, né, de certo modo, ainda não existia essa, né, representatividade. Não, eu não posso afirmar que a gente já ganhou essa representatividade na contemporaneidade também, não Uhum. é? Acho que a gente não tem ainda uma representatividade editorial, né, Sim. nesse sentido, ou seja, uma mulher que escreve, né, hoje ela é uma mulher que, de certo modo, enfrenta alguns entraves, né? Eu acho que a gente tem um exemplo disso são as escritoras negras, né, que vêm tentando um lugar no mercado editorial e são poucas que têm conseguido realmente, não é, essa representatividade. Então, quando eu pensei o tema, eu pensei numa mulher crítica literária, que foi a Virginia Woolf, Uhum. né, falando sobre a obra da Jane Austen, né, e dizendo como essa obra é representativa e importante, né, Sim. fazendo esse reconhecimento da obra, né, Uhum. que é o que também faz perpassar muito, né, desse espaço do que é o texto, né, de Jane Austen hoje para a gente, uma contemporaneidade. Uhum. Então, foi isso, né? Eu pensei exatamente na Virginia Woolf, crítica literária, né? Ela Eu estou sofreu. vendo aí desculpa, eu estou vendo aí que vários Tá, alunos seus estão participando. sim. Muito obrigada pela presença. E essa questão que alguém comentou e você também confirmou é que existe ainda hoje, a gente não conseguiu ainda atingir uma igualdade no mercado editorial também, né, entre outros assuntos, entre outras Uhum, questões. Inclusive, eu faço parte de um grupo que chama Mulheres na Edição, que também está aqui no Instagram, que pertence ao Cefet Minas, e a Jane Austen está dentro desse grupo, é um subgrupo uhum, da Mulheres na Edição.
E tem algumas mulheres lá, algumas pesquisadoras já envolvidas com editoras que publiquem apenas mulheres. Aí podem falar assim, poxa, mas e os homens? Mas é porque eles têm todo a disposição deles o mercado editorial. E as Isso. mulheres já têm, ainda hoje alguma aluna falou, que a gente não chegou nesse nível, né? De ser avaliado pelo trabalho, não pelo gênero, né? Uhum. Tem um caminho. Então, eu fiquei pensando ontem, depois da reunião que a gente teve, desse grupo de pesquisa, que a gente tem que começar a falar do máximo possível de escritoras Com femininas, né? De certeza. mulheres, para poder Uhum. dar voz a essas mulheres, porque elas vão se perdendo Isso. com o tempo, né? Então, mais Isso. uma vez, é uma forma de agradecer você por essa fala Oh, imagina. duas gigantes, né, da literatura para conversar. Depois você, seguindo aqui o seu roteiro, você fala das mulheres e a ficção, o lugar do Jane Uhum. Austen na literatura escrita por mulheres. Isso, né? O lugar de Jane Austen é, né, incomparável, né? Eu acho que ela foi uma mulher em uma época bastante complicada, escrevendo, não é, sobre aquilo que ela conhecia, né? Sobre as suas experiências principais. Uhum. Então, eram as pessoas uma grande observadora, né? Estava lá todas as personagens, né, do seu cotidiano, que de certo modo, não é, ela teria levado para os romances, Uhum. toda, como é que eu posso dizer, toda a conjuntura de uma época bastante marcada, né, por preconceitos, marcada por uma condição feminina, né, que estava totalmente atada ao casamento, né, atada ao matrimônio. Então, quando ela surge com uma obra bastante representativa desse cotidiano, né, eu acho que a gente tem não somente a história daqueles personagens, mas também a história de uma época, Sim. né? A história daquele universo, né, que era, na realidade, muito ainda marcado por essa questão do casamento da mulher, né, em condições que, de certo modo, né, eram precárias no sentido de liberdade, no sentido de posicionamento, né, e ainda assim ela cria, que é exatamente o mérito que a Virginia Woolf dá para ela, né, em todos os ensaios críticos, ela cria personagens que rompem completamente com aquele padrão, Sim. né? Então, são personagens que estão lá se dizendo, não é, do que elas esperam, se dizendo do que elas precisam, né, do que elas necessitam, né, enquanto mulheres, não somente como esposas, né, e exigindo não somente isso, mas exigindo respeito também, né, Verdade. exigindo, né, e fazendo essa ponte, não é, em relação ao que hoje a mulher contemporânea, de certo modo, vem conseguindo, Uhum. né. Acho que um pouco mais de eu sempre penso na Jane Austen vivendo hoje e talvez ela ficasse muito feliz em ver alguns ganhos, Sim. né? Não, não temos ganhos imensos ainda, mas temos uma boa parcela, não é, já de representatividade feminina, Uhum. né? Falta ainda muito, né, para se desenvolver nesse sentido. Então é isso, né? Qual o lugar de Jane Austen na literatura escrita por mulheres? Eu estou olhando aqui minha colinha para eu não me perder. Tudo bem. Senão eu sou muito prolixa, senão eu vou falar um monte de outras Mas, coisas, olha, né? você está super no tempo aí, não está Ah, extrapolando. tá bom. Uhum. Então é isso, né? Ela vai, na realidade, escrever ainda com essa perspectiva, né, muito enfática do que é, né, a própria, quais são os anseios, né, que uma Uhum. mulher pode ter para além do próprio casamento, né? Para um leitor desavisado, a gente vai ter somente a obra de alguém escrevendo sobre mulheres que querem casar, né? Mas para um leitor bastante
específico, né, aquele leitor observador, um leitor cuidadoso nesse sentido, vai perceber que ela está ironizando a figura, né, daquelas pessoas somente preocupadas com posses, somente preocupadas com o que uma mulher, né, pode ter se ela casar, né? Então, parece que ela não tem condições de ter uma representatividade, né, real dentro da própria sociedade. Ela precisa sempre da figura masculina para fazer essa representatividade para ela, né? E isso, na realidade, né, a Jane Austen, ela já visualizava como uma crítica, né, como isso podia aparecer de uma outra maneira, né? Ou seja, mostrar mulheres que tinham já, mesmo naquele contexto do matrimônio, não é? Elas tinham uma força muito grande, né, de representatividade em relação àquilo que elas queriam, né, aos seus próprios anseios. Então, não bastava ser um marido, né, para Elizabeth, não bastava ser, né, um marido para Emma, né, tinha que seguir pequenas regras, né, determinadas regras. E eu sempre vejo na obra da Jane Austen uma ironia muito grande em relação tanto à sociedade quanto à própria figura masculina, né? A apatia daqueles homens também em procurar uma esposa que pudesse, de certo modo, né, cuidar da casa, então, e não ser aquela companheira que vai complementar, né, muito daquilo que ele pudesse ser, né, socialmente. Então, é super, né, interessante isso. Aí, a própria obra da Virginia Woolf, nesse sentido, né, ela, quando ela escreve a primeira crítica a respeito dessa questão de como funcionam os temas, né, na obra da Jane Austen, ela escreve em 1925 um primeiro essay, né, intitulado Leitor Comum. E esse essay, né, na realidade é uma coletânea de essays, né, e tem um essay, um ensaio, não sei se o pessoal todo entende o que é essay, né, mas seria um ensaio para a gente. Eu estou falando em termos acadêmicos, Adriana, não é? Mas Aquela, tudo né? bem, mas é o nome mesmo, né? Uhum. Que faz. É. Então, ela escreve o essay, não é? E o leitor comum, né? Exatamente visualizando quem é esse leitor de Jane Austen que vai, não é, captar a ironia desses textos, né? Que vai captar aquilo para além do próprio tema, né, relacionado ao matrimônio, que outros temas, né, estão presentes e de que maneira a Jane Austen trabalha, né, esses personagens para que eles sejam representativos, né? Uma crítica feita pela Charlotte Brontë, né, a respeito da obra da Jane Austen é que ela não desenvolve as características dos personagens de forma aprofundada, né? E depois, nessa mesma coletânea de ensaios, tem um texto da Virginia Woolf sobre a Charlotte Brontë criticando, né, a Jane Eyre. Ela diz adorar, né, o Morro dos Ventos Uivantes e por conta exatamente, né, de como toda a história perpassa, né, limites que vão para além da própria época, e como, né, a Jane Eyre faz mil e uma coisas diferentes, mas na realidade as ações dela não têm, né, uma grande profundidade. Então, me parece assim, só fofoquinha, né, de acadêmicos, mas me Sim. parece que a Virginia Woolf ficou chateada, né, com um comentário da Charlotte Brontë a respeito da Jane Austen, Foi né? defender a aula. Exato. Então é isso, né? Nesse ensaio, o leitor, né, é muito importante para a Virginia Woolf. Ela, como uma leitora voraz, não é? E escritora de uma obra de grande representatividade, né, considerada até mesmo um pouco hermética, né, no sentido da palavra, ela exigia muito, né, do seu leitor.
E aí, nesse ensaio, a gente tem, ela coloca, não é, muitos momentos de como o leitor deve se portar diante da obra literária, né? E um desses momentos seria relacionados à própria obra da Jane Austen. Ver de uma maneira mais crítica, tentar visualizar as ironias, não é? Então, é muito representativo esse ensaio especificamente, né? Ele é bastante positivo, né? No que se refere ao período e à temática abordada por Jane Austen, né? Então, ela era uma entusiasta da obra, não é? Da Jane Austen, com certeza. Depois, ela iria desenvolver essa mesma temática em Um Teto Todo Seu, não é? Acrescentando as limitações que a Jane Austen teve que enfrentar para colocar, não é, aquelas personagens no próprio, né, intuito da obra. E isso, essa edição da Nova Fronteira é belíssima. Então, a minha edição, deixa eu só ver aqui. Ai, tomara que eu não derrube tudo. Eu acabei de falar ali. A minha edição é essa, da Tordesilhas. Eu acho que fica invertido, mas dá para, né, visualizar. Então, é essa a edição da Tordesilhas. E eu tenho uma da Nova Fronteira, mas é uma edição anterior, não é essa. Né? Essa é muito bonita e essa é ampliada, né? Essa edição, ela se chama Biblioteca Áurea. Aí é áurea, mas só tem, quer ver, 1, 2, 3 mulheres, tá? Nossa! É 4 com a Virginia Woolf. E é interessante que ela é uma áurea, mas ela vem sempre com livros menorzinhos. Aí a única que tá lá, que não acho que não deveria estar, porque é um livro bem grande, é a Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Não entendi. Acho que eles podiam fazer uma outra coleção e, né, colocar a Virgínia. A Charlotte Brontë. Agora eu fiz uma bagunça que eu derrubei água no meu colo no livro, entendeu? Ainda bem que não tá freezing aqui, deve estar uns 17 graus. Aqui tá muito quente, muito quente. Nossa. Aqui na madrugada a previsão vai fazer 17 graus. Aí eu tô antecipando já, mas não molhou tanto não. Bom, é emoção, né? Nossa, aqui é Nordeste, né? Nordeste tem aquele calor humano. Então, sempre muito quente aqui. E hoje, sobretudo, não sei o que aconteceu. Né? Deu uma elevação na temperatura. Que é uma aluna sua, desculpa. Tá. Lucélio Maciel, falando que na próxima live queria o professor João Paulo. Deve oh, ser meu Deus! Porque né, eu conheço o João Paulo, mas ele não é da literatura. Mas ele é da literatura, mas ele é da literatura brasileira. Ele trabalhou com Hilda Rios. Não, por favor, você tem que fazer uma ele trabalhou com Hilda Rios. Aí, né? Vamos pensar. Também. Vamos pensar. Eu sou muito tímida para vídeo, então não sei se sai lives. Olha, eu vou te contar e para todo mundo que está assistindo, depois que eu fiz uma live com short de pijama de frutinha e esqueci que eu tava com esse pijama. Ai, que chique! Aí ficou aqui, assim, bem aqui, assim, onde está meu queixo, o pijaminha mostrando, sabe? Eu perdi toda a timidez, sabe? Faz parte, Adriana. A gente tá, né, isolada. Né? O isolamento. A parte de cima era uma blusa linda, a parte de baixo um pijaminha de frutinha, limãozinho, pêssego e tal. Aí assim, oh, meu Deus, será que alguém viu? Aí não teve como cortar, sabe, na edição, porque se fosse aqui dava para cortar, mas aqui não dá, enfim. Então, para servir de motivação, é só não vestir shortinho, porque tava muito lindo, sabe? Nossa! Ai. Você é linda sempre. Não tem... né? Eu te falei falando nisso que eu atrasei para a live, porque como tá muito frio, o meu cabelo custou a secar, né? Eu fui lavar o cabelo, eu tive outras coisas, né? Eu tive 2 lives, né? Encontros virtuais de grupo de estudos hoje, então foi bem corrido. Voltando aqui à nossa temática, eu vou editar essa fofoquinha do Tá bom. Voltando aqui à nossa live, Rosângela,
Jane Austen, O Teto Todo Seu e a Condição Feminina. O Teto Todo Seu está centrado na temática da mulher escritora. Isso, isso, né? Um Teto Todo Seu, ele as pessoas chamam de essay, mas eu vou chamar de manifesto, né? Eu realmente acho esse texto assim seminal para quem quer começar a estudar um pouco, não é, dessa condição feminina, sobretudo relacionada à mulher escritora. Então a gente tem muito, né, material em Um Teto Todo Seu para discutir questões, né, relacionadas ao que é a mulher escritora, como se perpassa essa escrita, de que maneira, não é, de que maneira ela tenta, não é, desenvolver, até mesmo no próprio mercado editorial, se colocar, né, nesse mercado editorial de uma maneira, né, distintiva, de uma maneira em que a gente possa realmente visualizar essa obra feminina como uma obra relevante, como uma obra importante, como uma obra que tem muito a dizer, não é? Então, para além de tudo, esse manifesto, né, é sobretudo aquilo que nós, né, mulheres, esperamos que as pessoas compreendam em relação à própria escrita feminina, né? Então lá ela vai colocar a Jane Austen, ela vai colocar uma suposta irmã do Shakespeare, né? Então, Olha, se as mulheres, interessante. pois é, né? Em um ensaio específico que muitos desses textos depois, não é, foram utilizados para a escrita de Um Teto Todo Seu, que é Mulheres e Ficção, né? Eu até tenho aqui a nova edição. Tem essa nova edição, né, que é da Penguin, Penguin Então, Companhia. essa daí está ali no meu carrinho de compras para aprovar a compra. Estou só esperando acabar a live para ver se eu tenho mais coisinhas para acrescentar. Não é? Então, esse livro, né, em específico, ele traz uma discussão muito peculiar que foi depois levada para Um Teto Todo Seu, né? Esses ensaios, eles são ainda bem do início, né, da carreira literária de Virginia Woolf, quando ela escrevia para os jornais, né, e ela escreveu para jornais ingleses muito representativos. O primeiro texto que falava sobre a obra da Jane Austen aparece, não é, em um desses jornais, e depois ela teria ampliado, né, e trazido para Um Teto Todo Seu, para O Leitor Comum e Mulheres de Ficção. Então, eu considero esses materiais, né, para quem quer começar a compreender, não é, o que é, né, essa obra da Virginia Woolf, a obra de outras escritoras, né, de mulheres que escrevem sobre as suas experiências, aquilo que elas conhecem, e, sobretudo, desenvolvem já, né, uma mentalidade do que seria essa mulher escritora e de como ela pode, não é, perpassar todos os ambientes que são, de certo modo, né, ambientes colocados como homem escrevendo, né? Então, é uma escrita peculiar, não é, bem característica da escrita própria, não é, da mulher, uma escrita feminina, uma voz feminina, isso mesmo, a Jane Andrade, não é, aí nos comentários colocou a voz feminina, exatamente isso, não Alguém é? também falou aí, né, desse livro, Profissões. Isso, e esse também, não é? Então, é importante para a gente entender, não é, essa maneira de escrever, né, da própria Jane Austen, o que é O Teto Todo Seu, não é? Quando a Virginia Woolf escreveu Um Teto Todo Seu em 1929, né, ela estava preocupada realmente, a mulher que tem uma casa imensa para lidar, né, que precisa estar sempre ocupada, né, com a educação dos filhos, com os afazeres domésticos, com tantas outras questões. Em que momento ela vai escrever, né? O homem escritor, ele se fecha no seu escritório e vai escrever, né?
A mulher não. Ela, além disso, além das escritas, não é, que ela tem que realizar, ela ainda precisa fazer outras atividades, né? Meio que acumula, de certo modo, não é? Muitas funções. Então, é isso, né? O que precisava na voz da Virginia Woolf, que eu acho que é uma coisa que muita gente conhece, não é? É que a mulher tivesse um teto todo seu, né? Ela pudesse ter esse espaço onde ela pudesse realmente desenvolver, né, essa proposta da escrita. E uma quantia em dinheiro, uma pequena quantia em dinheiro em que ela pudesse, não é, também usufruir da, não é, de todo esse universo que é, né? Você está escrevendo, mas você está escrevendo também produzindo, né? E sendo editada, e aí vão outras, né, mil e uma coisas. Só fazendo um paralelismo com essa sua fala do teto todo seu, do homem, ele já ter, ele se fecha no escritório e vai lá e escreve. Uhum. Tem ninguém perguntando assim, que horas que ele vai fazer o almoço, Isso. se a roupa tá limpa, onde está a roupa, que é a pergunta mais comum, onde está tal objeto na casa, a mãe tem que saber. Mas hoje em dia, por causa da pandemia, a gente está sofrendo também, nós pesquisadoras, está acontecendo uma redução do número de artigos científicos enviados para publicação por parte das mulheres, porque a jornada em casa, ela se intensificou mais ainda, né? Tem toda essa repercussão nas nossas vidas. E fora, eu acho que um dos problemas, um dos principais problemas da atualidade é a gente fica se sentindo culpado por produzir demais, tipo assim, está virando vício, ou produzir de menos, né? Eu acho que a única coisa que talvez a gente não se preocupe tanto é assim, será que eu tô fazendo comida demais? A gente se preocupa se está comendo, mas aí fazendo comida, por exemplo, exatamente. eu acabo errando aqui de vez em quando a medida, sabe? Fazendo parênteses aí, porque eu também não estou muito preparada para fazer comida para duas, né? Então, eu e minha filha, no caso, né? Então, fica a gente tentando equilibrar um monte de pratos ao mesmo tempo, né? Acho que é isso. Deixa eu só ler um comentário aqui da Jane Andrade, mas eu não vou conseguir ler, peraí. O começo do manifesto, Um Teto Todo Seu, é chocante. A comparação entre o universo masculino de fartura e o universo feminino de frugalidade. Eu ainda, como eu te falei mais cedo, não tive tempo de ler esse Um Teto Todo Seu, mas existe mesmo, né? Como é que se diz? Ela escancara essa porta, né? De diferença entre os dois gêneros, né? Digo eu, até de qualidade de vida, né? Isso. E o trabalho feminino, Adriana, é sempre muito menosprezado, de certo modo. Não é o trabalho da casa, o que a gente faz, não é, no momento, os afazeres domésticos mesmo, né? Eu acho que a gente tem não, tem que fazer, né? Você que é a dona da casa, você precisa fazer. Eu tenho que fazer um parêntese, né? O meu marido é excelente, né? Assim, super companheiro mesmo. Então, quem está em casa cozinha, quem está em casa limpa a casa, prepara as coisas, enfim, não é? Então, se for para se sentir contemporânea, talvez eu possa me sentir contemporânea nesse sentido, né? Porque eu tenho essa figura masculina que, de certo modo, também reconhece, não é, que esse não é um espaço único e exclusivo da mulher, né? Esse é um espaço de todos, então todos comem, todos dormem, todos usam o espaço. Não custa nada que as pessoas todas, não é, dividam as tarefas e possam fazer essas limpezas e essas atividades, né? Então, agora, só uma pergunta. O João Paulo, que eles estavam pedindo na live, é o seu marido? É o meu marido. Então agora está tudo explicado. Eu não sabia que o João Paulo tinha pesquisado a Hilda Hist. Porque muitos dos alunos que estão aqui também foram alunos do João Paulo. Sim. Então, que legal. né, então, assim, não é maravilhoso, né? Ter vocês podiam também fazer essa dobradinha aí de casal. Seria muito legal para a gente
Inclusive, no meu carrinho de compras tem lá um livro da Hilda Hilst, uma biografia que eu queria perguntar. Não sei se você conhece, mas aí depois nos bastidores você até me fala se Tá compensa bom. ou não. Ou então pergunta para ele. Mas, nossa, Tá que joia. legal. É porque eu não acompanho o João Paulo, né? Assim, na carreira dele. Aí eu preciso É, saber. ele não está nas redes sociais aí também, né? Os Sim. meninos sabem porque foram alunos dele, e aí, né, todos são fãs, né, do João Paulo. João Paulo tem que aparecer na minha live. Meu Legal. Deus! Né? Olha, eu vou falar, fazer um pedido aqui, confirmando que os alunos estão pedindo, por favor, João Paulo, faça uma live sobre isso, por Tá favor. bom, vou passar para ele. De repente, vocês fazem em dupla, assim, tipo, um do lado do outro, né? Já que ele não tem um perfil, mas enfim, fica a dica. Tá Agora, bom. eu queria, quando eu crescer, eu quero ser que nem você, né? Ter um Oh, marido que compreenda desse jeito e que, né, também é da mesma área. Acho que deve ser bem interessante. Né? a gente dialoga muito, né? Então, não sei, eu fico feliz demais, né? Que a gente possa, na contemporaneidade, também ter, não é, um pensamento masculino de diálogo, né? De estar ali, participar também de tudo, né? Então, não há fazeres acadêmicos, há fazeres domésticos, a gente pode ser os dois, enfim, Sim. né? Não, Então, essas questões de casa não tem gênero, né? Não deveria ter, mas uhum, você faz parte de um grupo, vocês dois fazem parte de um grupo muito, muito pequeno, né? De casal harmônico nesse sentido aí da divisão das tarefas, né? A gente sabe exatamente. na televisão, nas estatísticas de modo geral, é bem diferente. Aí criaram até uma hashtag Participa João Paulo, queremos o professor Meu João Paulo na Deus, live. Olha aí. Depois meu eu mostro para Deus. ele. Tá bom. Bom, a gente tem 13 minutos agora e aí podíamos partir para esse tópico que você colocou como Jane Austen, a Austen contemporânea. Uhum, tá certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha Claro. colinha. Uma das perguntas que sempre me fazem, professora, Jane Austen, podemos considerar Jane Austen uma primeira feminista, né? Essa é uma pergunta assim contundente para quem trabalha com Virginia Woolf, que conhece muito da obra, não é, da Jane Austen também, né? Lê os romances principais, conhecem, né, um pouco da obra dela. Enfim, né? Então, como é que a gente responde uma pergunta assim? Né? Seria ela uma primeira feminista? Na obra, né? Se a gente levar em consideração a obra, não tem muito, né? Que a gente pode, mas a caracterização da personagem, né? Ela mostra para a gente um posicionamento, né? Que é um posicionamento libertário. Então, elas não querem ser somente, não é, essas donas de casa, cuidando dos afazeres domésticos, todas essas coisas, elas querem mais, né? Elas querem uma participação no casamento de companheirismo, não é, de diálogo, de trazer muito, não é, do que é esse universo do próprio casamento, né, como uma coisa positiva, né, como sendo também tendo uma participação e uma representatividade, não é, dentro do casamento. Então, é interessante a gente pensar que, se for para considerar a Jane Austen uma fêmea, eu consideraria de olhos fechados, né? Realmente. Se a gente levar em relação à obra especificamente e os estudos que compõem, né, os estudos feministas, todo o movimento feminista, onde ele surge já a partir, não é, da Revolução Francesa, depois os sufrágios, enfim, não é, todo o percurso do que é o feminismo, a gente não poderia considerar, infelizmente, e é uma das coisas que tem em Mulheres e Ficção também, não é? A Virginia Woolf diz que sente, né, muito dó da Jane Austen ter falecido tão cedo, né? Que ela poderia ter muito a desenvolver, que ela, não é, ainda faria muitas coisas se ela tivesse vivido um pouco mais, né? Então,
foi uma vida, de certo modo, abreviada também para a própria literatura, para a construção, né, do que é uma literatura de mulheres, né, do que é uma literatura que abarca todo o feminino. Então, quando me fazem essa pergunta, eu penso sempre, né, e de que maneira eu vou respondê-la, porque, na minha visão, né, e se for considerar, né, todo esse percurso do que é a personagem, né, de Jane Austen, eu consideraria de olhos fechados ela uma feminista, né, uma Sim. primeira feminista, com essa, né? Na literatura a gente tem um termo protofeminista, que aí pode Uhum, dar para se isso. encaixar Jane Austen aí. A questão toda, ô Rosângela, eu acho que até hoje a gente não cria filhas com esse objetivo de falar, olha, começa a escrever um Uhum, diário, mas não é para falar do príncipe. É um diário sobre as suas experiências enquanto mulher, porque a criança também não vai ter essa... O que é ser mulher, né? Mas uma filha adolescente poderia fazer isso. essa esse relato, né? A questão toda é que a gente não se preocupa com isso como se fosse uma coisa séria, né? Essa descrição do que está vivendo no momento. E a Jane Austen, ao escrever sobre as mulheres do seu tempo, né, as que ela conhecia, ou até de Uhum, experiências próprias, ela estava fazendo uma espécie de diário ali da vida cotidiana da Inglaterra, né? isso. Né? Então, a representatividade dela é muito grande para aquele Uhum, momento e depois para nós, não uhum. é? Em poder visualizar primeiro uma mulher escritora falando de mulheres que são, não é, muito libertárias, não é, Sim, de são mulheres que não querem personagens muito distintas, né? isso, não é, que não querem somente aquela relação com o casamento, né, por posses ou por, não Uhum. é? Então, a crítica maior que se faz aos personagens da Jane Austen, elas riam muito, eram muito, né, corriam muito e eram muito pueris e muito infantis. E aí Virginia Woolf, ela desconstrói, não é, essa de modo algum, não é? Elas eram representativas exatamente nos espaços em que o feminino está, né? Essa alma, né, libertadora da própria mulher e de como ela, não é, vivencia também juntamente. Existia muito mais um conceito de sororidade, né, naquele momento, era a relação com as irmãs, a relação entre mulheres, que eu acho que Sim, também precisa, não é, retornar, né? Eu acho que se as mulheres também fossem mais, né, unidas, a gente teria uma representatividade feminina com muito certeza. diferente, né? Se você observar que a Charlotte Brontë ela veio depois da Jane Austen e ela criticou a Jane Austen pela falta de profundidade na descrição Isso. ali. Mas será Uhum. que ela fez isso com algum homem? Sabe? Pois Aí é. percebe que parece que a gente já foi criado assim, imagina naquela época. Uhum. Criado para não gostar muito, não ser muito amiguinha de mulheres. Tinha, né? Assim, é lógico que tem todas as exceções, mas é diferente. Você falou uma coisa interessante sobre essa questão de sororidade, de ter essa amizade. Hoje a minha filha postou um vídeo que ela está num sítio com uma amiga. Né? Aqui em Minas, as escolas particulares estão de férias. Férias de julho anteciparam para agora. Uhum. E ela foi pro sítio e ela fez um vídeo da casa ali, da piscina e tal. A menina vendo alguma coisa no celular, ela mostrando que estava lendo um livro e tocando a no fundo, até lembrei. Take On Me. Nossa, Aí ela fez pois é. um vídeo assim mais retrô, né? Como é que fala? Aquela... Ih, esqueci a palavra. Mas com a ambientação retrô, assim, a iluminação. Mas isso é um relato do que ela está passando na pandemia, que podia virar um diário virtual, né? Com Um diário certeza, digital. E com é bem certeza. interessante porque é uma outra amiga. É a amiga que está ali o tempo todo. Elas são muito amigas. Então, percebe que até essa coisa muito simples, cotidiana do dia a dia, do que as moças estão fazendo hoje em dia, Uhum. também vira relato do que a gente vive, porque lá na frente vão querer saber o que foi feito de mal Ah, com durante a pandemia, certeza. O que né? essas
meninas faziam tanto, né? Porque elas se divertem tanto. Tem uma fala em... eu não vou lembrar agora especificamente, não, em Adoráveis Mulheres, não Sim. é? Em que o rapaz que observa as meninas, não é? As meninas na casa vizinha perguntam, mas o que essas meninas fazem? Não é o dia todo rindo e não é tanto barulho e elas me parecem tão felizes e eu estou aqui entediado tendo que estudar aqui, né, esse texto em latim. Ai, Então, que chato. não é? Então, é muito interessante, assim, o universo feminino tem muitas coisas que são maravilhosas, né, e que dão são um pano de fundo de muitas histórias, Sim. né? Então, e as pessoas sentem, né, interesse por essas histórias, querem saber o que é que elas estão fazendo tanto, né? Só puxando aqui o gancho para Jane Austen, a Jane está falando, Fanny em Mansfield Park faz essa crítica a Mary Crawford nesse sentido. Falta de responsabilidade quanto às mulheres, né? Meio o que a gente chama de sororidade, né? Isso. Eu acho que falta isso hoje em dia, de um modo geral, né? Da gente também pensar como é que a outra, o que a outra está passando, o que ela está vivendo, e ficar nessa cobrança, né? A Com gente tem certeza. cobrança muito de questão de peso, de cor do cabelo, não se pode envelhecer no Brasil, né? Tem muito isso. Mas eu queria Sobrancelha deixar ok, unha ok, né? tem que Tudo estar tudo ok. ok. Se vocês virem aqui, a minha unha é Jesus. E, não, a unha não está ok, né? Não. Eu queria te pedir, Rosângela, só já te cortando, né, sem querer, mas tendo por causa do tempo, deixar com você esses 3 minutos, passar rapidinho para você fazer um apanhado geral dessa Virginia Woolf com Jane Austen, leitora de Jane Austen. Eu acho que o que fica para a gente, né, muito da leitura de Virginia Woolf em relação à própria obra da Jane Austen é uma obra sempre contemporânea, né, uma obra que vai ainda ter muito para se falar sobre ela, não é? Que a gente ainda vai ler muitas coisas sobre ela, né? O papel da própria crítica. A Virginia Woolf foi uma primeira crítica dessa obra, né? E outras críticas vêm sendo feitas. Eu acho que também as lives, né, que você fez aqui com o pessoal que está fazendo, não é, com os acadêmicos, com os estudiosos, né, e muitas mulheres participando, né, dessas lives, muitas estudiosas. Isso é maravilhoso também, porque já é, né, um próprio papel de crítica, né, Sim. faz com que a gente entenda, que a gente compreenda, não é, o que, né, a academia tem a oferecer em relação, não é, a própria obra, né, escrita por mulheres. Esse Né? reflexo, Rosângela, da quantidade de mulheres, mais mulheres nas lives, eu acho que se dá pelo fato de que nós somos um número maior nas universidades. Né? Isso é um Isso. fato. Né? Inclusive, nós somos um número maior na população. Com Então, certeza. explica. Não é uma coisinha, né? Uma fofoquinha acadêmica aqui entre nós, e todo mundo está assistindo. Não é uma coisa de mulheres, como eu já ouvi há um tempo atrás. Mas você gosta, né? Tudo Pois bem falar de Nossa. Jane Austen, mas não é. É preciso dar voz a todas essas mulheres, inclusive nós, pesquisadores, mas assim, a porta está aberta para todos os homens, inclusive. Mas a questão é que eles não pesquisam a Jane Austen. E existe uma crítica mesmo, não é, Adriana, em relação a estudar mulheres, a estudar uma literatura feminina, não é? Ah, não, porque né? Porque especificamente, né? Existem tantos clássicos, tantos homens, tantas obras representativas, enfim, não é? E aí, por que exatamente a literatura feminina?